em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja muito bem-vindo ao podcast Cinemação 347. Eu sou Daniel Cury, pela primeira vez host desta bagaça, e se um filme quer me fazer chorar, é só colocar Fernanda Montenegro lendo cartas. Eu sou Marcela Jalinski, pela primeira vez aqui no podcast, e o patriarcado ele é muito mais perigoso quando é silencioso. Eu sou a Larissa Padron, retornando ao podcast, e eu tenho uma grande chance de eu chorar nesse programa, e fogo no parquinho do patriarcado. Muito bom, sensacional, sensacional. Estamos aqui para mais um podcast. Pela primeira vez eu sou o host, depois de 345 podcasts que eu devo ter gravado, porque eu acho que eu deixei de gravar um ou dois. Eu sou host, eu não sou que nem o Rafa, então vou falar de qualquer jeito, tem hora que eu vou me perder e tá tudo certo. E é isso, a gente hoje vai falar sobre A Vida Invisível, e eu tô aqui com duas mulheres, obviamente, porque eu não ia chamar mais homem para gravar sobre esse filme, não é verdade? E uma delas é a Marcela, que tá aqui pela primeira vez no Cinemação. Marcela, se apresente, conta de onde você é, como você foi encontrada. Certo. Então, eu sou Marcela Jalinski, né, como já falei. Eu sou de Salvador, sou jornalista de formação e trabalho com crítica de cinema há 5 anos, uns 5 anos mais ou menos. E de uns anos pra cá a gente foi crescendo, estou com um site de cinema em Salvador também, cada vez mais tomando gosto pelo cinema, sendo que o cinema na verdade já faz parte da minha vida desde muito pequena, né? Eu assisti Titanic no cinema com 7 anos, 7 vezes. Então esse é meu nível de cinefilia. Mas é isso, eu tô assim muito feliz pelo convite, inclusive, do podcast, de estar participando pela primeira vez, e vamos ver como é que vai ser a experiência. Maravilha, show de bola. E você escreve por Coisa de Cinéfilo, certo? Exatamente, escrevo por Coisa de Cinéfilo. Beleza. E Lari, você já gravou o 307, o 335 e tá no 347. Depois eu vou tentar achar um cálculo matemático pra gente chamar na próxima, brincadeira. Mas seja bem-vinda novamente aqui, Lari. Se apresente pra quem ainda não te conhece. Olá, eu agradeço mais uma vez pelo convite, é sempre ótimo o papo, eu sempre falo demais. Eu sou Larissa Padron, eu sou jornalista também, eu moro aqui em BH, mas eu sou paulista. Eu falo sobre cinema desde criança, já trabalhei em videolocadora, sempre fui muito apaixonada, mas comecei a escrever mais e fazer minhas próprias críticas em 2012, também já fui podcaster, já escrevi para site, e recentemente não, porque já tem 2 anos, eu lancei o meu próprio canal no YouTube, que chama Fora do Padrão, que é escrito com o meu sobrenome, bem criativo assim mesmo. E lá eu faço críticas, faço lives e um pouco de tudo. Show de bola, perfeito. Então, a gente tá aqui, nós três, pra falarmos sobre A Vida Invisível. A gente vai falar sobre esse filmaço, pelo menos eu achei, né? Enfim, cada um vai dar a sua opinião sobre ele. A gente vai falar com spoilers, ou seja, e é um filme que acho que tem spoilers, sabe? Tem coisas que podem estragar a experiência se a pessoa souber demais. Então, se você não viu o filme, vai lá, corre pra ver. Ele vai, acho que, aumentar as salas agora. Ele estreou aos poucos em vários lugares, a gente vai falar sobre isso. É isso, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. E antes da gente falar sobre A Vida Invisível, eu tô aqui com o Henrique, que vai surgir de repente aqui no podcast pra falar do Repercussão, né? No quadro do Repercussão, né, Henrique? Olá, é isso aí, Dani. Eu vim aqui só pra você não ficar sozinho no Repercussão. Viu só como eu sou bonzinho? Assim que é bom, assim que é bom. É conseguir companhia aqui pra dar as coisas. Porque, afinal de contas, quem quiser mandar e-mail pra gente sobre A Vida Invisível ou sobre qualquer outro filme, qualquer outro podcast nosso, pode mandar um e-mail pro contato@cinemação.com. Então a gente tá aqui pra avisar você que a gente gosta muito de receber e-mails e gosta muito de receber comentários. E os comentários são lá no cinemação.com mesmo. Então, às vezes você ouviu o podcast no seu agregador, né? Você pode entrar no cinemação.com ou em qualquer outra rede social, mesmo qualquer uma das nossas redes sociais, e fazer o comentário sobre o podcast, dizer o que achou, o que não achou, se gostou do filme, se não gostou do filme, contribuir com a discussão e etc. Então, entra no cinemação.com, manda um e-mail pra gente no contato@cinemação.com, que a gente vai adorar e a gente vai ler aqui pra vocês.
Exatamente, Dani. E ó, a vida é invisível, o Rafa está invisível, mas quem nunca tá invisível pra gente são nossos padrinhos e madrinhas. É, isso aí. A gente tem as plataformas aí de apoio, né? Então, você entrando no site do Cinemação, tem lá o linkzinho Contribua pra você ser nosso padrinho, nossa madrinha. Com isso, você vai estar ajudando o Cinemação continuar e melhorar cada vez mais. E ainda você vai ter acesso ao grupo exclusivo nosso do WhatsApp, um grupo lá no Facebook, e todo finzinho de ano você ganha um presentinho nosso, já tá chegando. Isso aí, sensacional. E agora a gente vai, como diz o quadro, a gente tem aqui algumas mensagens, algumas coisas que chegaram pra gente, que a gente quer discutir aqui antes de começar a pauta principal. E eu falei que eu gosto de e-mail, e eu gosto mesmo. A gente recebeu um baita de um super e-mail da Aline Zabisky. Ela mandou pra gente um e-mail super legal que eu vou ler aqui pra vocês. Olha só que legal. Olá, pessoal do Cinemação, como vão? Meu nome é Aline, sou de São Paulo e conheci o podcast de vocês há pouco tempo. Foi difícil encontrar um podcast sobre cinema que fosse sério e leve ao mesmo tempo. As discussões levantadas por aqui sempre são bem bacanas, diversificadas e inteligentes. Sempre trazem detalhes que deixamos passar durante os filmes e que muitas vezes até mesmo abrem um pouco mais o nosso olhar e nosso coração para cada obra que é apresentada. A troca de ideias enriquece os nossos pensamentos e o podcast de vocês alimenta esse processo. Olha que lindo isso. Muito legal. Obrigado a todos vocês e parabéns pelo trabalho. Eu atualmente trabalho como funcionária pública, mas sou engenheira de formação. Durante a faculdade, trabalhei na extinta e saudosa Locadora de Vídeo 2001 e foi lá que comecei a desenvolver o meu interesse por filmes e séries. Desde então, procuro acompanhar esse universo mais de perto e agradeço por este espaço existir e nos trazer novidades sobre o mundo do cinema. Tantas histórias ainda temos a conhecer e tanto ainda a pensarmos e debatermos sobre a vida, não é mesmo? Parabéns novamente pelo trabalho e gostaria muito que fizessem um episódio sobre o filme Parasita. Um abraço a todos, Aline. A Aline pediu e ela pediu isso e 3 horas depois estava o podcast do Parasita no ar. Então, sério? Foi Nossa. assim. Que legal. No timing perfeito, ela tem já, mas e agora tem A Vida Invisível, que é outro filme maravilhoso, né? Henrique, qual que é o e-mail que você tem aí, a mensagem que você tem pra ler do pessoal? Eu vou ler uma mensagem que o Alexandre Rodrigues Assunção mandou pra gente no podcast número 342 sobre a 43ª Mostra de São Paulo. Foi um podcast bem diferente, que foi basicamente o Daniel caminhando por São Paulo e indo em palestras, né? Assistindo os filmes da mostra, em divulgações oficiais. Vou ler então o comentário que ele deixou aqui pra gente. Cinemação, o podcast verdade. Profissão, cinemação. Muito bom o tom documental deste episódio e olha, muito ousado na minha modesta opinião. O tema é muito bom, mas o formato cativou muito e espero que vocês voltem a fazê-lo. Sucesso e uma boa mostra para todos nós que gostamos de cinema. Obrigado, Alexandre. Eu também compactuo com a opinião dele. Me lembrou muito os podcasts que a gente faz quando dá um número de centena redondo. Por exemplo, podcast de cinema são 200, que o Rafa fez como se ele estivesse num tablado de teatro e foi falando. Eu achei que ficou muito legal, cara. Ficou muito charmoso mesmo esse podcast aí que o Daniel comandou. Bem diferente, bem legal, bem-vindo. Muito bom saber disso e muito gostoso ler esses comentários. E agora, vou pedir licença agora pro Henrique, porque vai ter a discussão sobre o filme que inclusive passou na mostra e que eu falei sobre ele lá na mostra e a gente vai falar sobre ele agora. Fala tchau, Henrique. Tchau, Henrique. Você não sabe a falta que você me faz. Eu sinto que o Yorgos me ama. Pra sempre. Querido pai, escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia, muito feliz ao lado de Yorgos. Um abraço dessa filha e irmã que os ama infinitamente. Com sorte você engravida. Eu não quero engravidar agora. Eu vou prestar a escola de Viena. Você tá um pouco chateada, né? Com a sua irmã, que fugiu. A minha irmã não fugiu. Ela foi viajar. Voltei! Eu cometi um erro. Eu quero falar com a minha irmã. Foi-se embora! Lá na Europa, entrou na escola com que sempre sonhou. Que a Eurídice nunca saiba que ela aqui esteve. Então vamos lá, gente. Vou começar. Podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Certo. Eu vou começar com uma início. Eu mesmo vou falar já ficha técnica e a história do filme e tudo mais. Aí depois a gente entra no debate, mas se vocês quiserem podem me interromper.
beleza? Beleza. Estreou nos cinemas brasileiros no dia 21 de novembro, depois de várias pré-estreias e várias exibições em festivais, né? Porque o filme passou um monte. Estreou primeiro lá no Ceará, né? Que é a terra do Carim, que foi ótimo. Achei uma iniciativa super legal. E depois foi estreando no Brasil, passou em vários momentos e tudo mais. E finalmente, dia 21, ele estreou comercialmente, supostamente em território nacional, né? Nas salas comerciais. O filme A Vida Invisível, dirigido pelo Karim Ainuz. Além de ser dirigido pelo Karim Ainuz, o filme tem roteiro do Murilo Hauser, da Inês Bortagaray e do próprio Karim, e é baseado no livro da Marta Batalha. O livro que, aliás, na verdade se chama A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, e o filme teria esse título, mas depois eles trocaram. A fotografia do filme é da Helene Luvar, que fez a fotografia do Pina e do Lázaro Felice, né? É uma diretora de fotografia francesa, que trouxe toda uma linguagem dela para um filme bastante brasileiro, mas, né, enfim, mas bastante internacional também. A montagem desse filme é de uma equipe formada pelo Arne Herman, do A Vida dos Outros, pelo Tomás Margarinhos, que é um montador que, entre outras coisas, fez as séries da TV do Socorro, Meu Filho Come Mal, e do Dirk Meyer, que fez a montagem do Anticristo, do Lars von Trier, entre outros filmes. Fez a montagem sozinho não, mas participou da equipe, né? A trilha sonora desse filme é do Benedikt Schiffer, que fez de vários filmes alemães, né, como um que chama Caminho do Bosque, por exemplo. E no elenco a gente tem Julia Stockler, Carol Duarte, Flávia Guzmão, Antônio Fonseca, Nicolas Antunes, Maria Manuela, Flávio Baurac, Cristina Pereira, Márcio Vito, Gilray Coutinho, Gregório do Vivier e o ícone do cinema brasileiro, Fernanda Montenegro, né, que ainda tá num momento super especial da carreira dela e tudo mais. E só pra terminar aqui meu falatório, vou falar rapidinho da sinopse do filme, né? Ele basicamente mostra a história de duas irmãs, a Eurídice e a Guida, que moram no Rio de Janeiro da década de 1940. Enquanto a Eurídice é bastante talentosa e introvertida, a Guida tem um temperamento bem diferente, né? Um pouco mais expansiva, talvez. E as duas vivem num regime patriarcal muito rígido, que faz com que elas acabem seguindo caminhos muito distintos, né? A Guida resolve fugir com um namorado que ela conhece pra Grécia, né? E a Eurídice quer se tornar musicista e quer tocar piano, mas o caminho delas vão encontrar diversos percalços e problemas e questões, e elas vão, enfim, ter destinos bastante diferentes. Esse é o mais importante aí da história do filme. E esse é o máximo que dá pra falar sem spoiler. Exatamente. O caminho daí pra frente já é spoiler. 20 minutos de filme já é... Exatamente, já é spoiler. E aí, vamos começar assim. Primeira coisa, pelo título. Eu queria que vocês, enfim, dessem a opinião de vocês, falassem o que vocês acham. Ele foi, no começo, muito divulgado como A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. E aí ele foi estrear comercialmente como A Vida Invisível. E quando eu vi, eu achei muito... Eu falei, nossa, não sei nem como como pensaram no Eurídice Guzmão, porque o filme é muito sobre as duas, né? Sobre a Guida e a Eurídice. O que vocês acham? Como que vocês veem essa questão do título? Assim, já foi uma boa escolha ter tirado esse título original do livro? Como que vocês veem? Ele chegou, inclusive, a passar em Cannes, né? Como A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, né? Lá ele foi exibido com esse nome. Eu acho que o nome foi mudado não só porque faz sentido semanticamente, mas por uma estratégia de Oscar também, né? Exato. Eles precisam tornar o nome mais palpável. Eu acho que primeiro eles tinham decidido pelo nome fiel ao livro, né? Mas por já ter essa referência, o livro foi um best-seller, né? Vale falar também. Então acho que agregar o nome ao livro trazia um pouco de público também. Mas eu acho que faz sentido tirar, porque, na verdade, deveria ser As Vidas Invisíveis, né? Ele fala de Eurídice, ele fala de Guida, ele fala de todas as nossas avós, basicamente. Exatamente. E de muitas mulheres ainda no século XXI. Então, acho que o nome faz todo sentido agora, que ele foi reduzido e ampliado ao mesmo tempo, né? E no livro, eu não sei se vocês leram o livro, mas no livro, a Guida também é muito importante, mas realmente o protagonismo é da Eurídice, sabe? Então acho que faz sentido ter o nome dela. No filme eu acho que é um protagonismo bem dividido mesmo, acho que inclusive a Guida rouba a cena muito mais, assim. Até pelo destino que ela tem, né? Que exige que ela tome mais ações, né? De repente. Exatamente. Ações mais extremistas, né? Na verdade. Ações mais... Eu concordo muito também com a mudança do nome. Eu acho que a Lari já falou, foi uma alteração que eu acho que faz muito mais sentido para tentar concorrer ao Oscar, porque para falar, inclusive até na possibilidade de ser indicada, tudo é muito mais viável. Mas eu acho que a partir do momento que eles tiraram o Eurídice, ampliou muito mais, né? Você reduziu o título, mas você ampliou, porque a Vida Invisível torna-se não apenas a dela, como as das demais personagens, e as nossas próprias, né? Infelizmente,
a mulher em si, ela compartilha muito dessa vida invisível em vários momentos da vida, em várias nuances, e acho que quando bota o título dessa forma, acaba abrangindo todo mundo, e nossas avós principalmente, enfim. Então pra mim foi uma escolha muito acertada de realmente mudar o título. Eu achei bem interessante mesmo, e foi bem o que eu falei, né, assim, eu falei, quando eu terminei o filme, eu falei, não entendo nem como que eles mantiveram Eurídice Guzmão e tal. E realmente, o Vidas Invisíveis ou algo do tipo faria sentido, talvez até tenha aí uma questão de uma certa fidelidade ao livro, né, mas aí, antes da gente entrar na história e detalhes do filme, outra coisa que eu acho que é importante desse filme da gente falar, obviamente, é a questão dele ser o representante do Brasil pro Oscar, e ele foi assim, ele surpreendeu muita gente quando foi mandado pra lá, quando foi decidido que ele ia representar o Brasil, porque tava todo mundo com a cabeça no Bacurau, pensando em Bacurau, vendo Bacurau, sim, falando de Bacurau. Exatamente. E eu lembro que eu fiquei meio assim, mas obviamente que eu não podia dar minha opinião na época, né, dizer exatamente o que eu pensava, né, ter alguma opinião, na verdade, porque eu não tinha visto Vida Invisível, né, quando eles anunciaram. E aí, quando eu vi A Vida Invisível, eu achei que faz muito mais sentido. Eu sei que tem a questão comercial, no sentido de ele é um filme que tem distribuição nos Estados Unidos, que tem a presença do próprio Rodrigo Teixeira, né, que faz campanha, que sabe desses meandros, e eles estão fazendo muita campanha, né, mesmo de jantar, de ir em lugar e tudo mais. Eu cheguei a ver até uma entrevista do Karim falando sobre isso, mas uma coisa que eu lembro que eu pensei depois que eu vi o filme foi, nossa, eu acho que eles acertaram. E aí, o que eu vi, assim, eu vi basicamente a questão temática, porque eu acho que ele é muito mais compreensível e palpável pro gringo, vamos dizer assim, né, pro estrangeiro e tal, e trata de uma coisa que vem sendo debatida, né, que tá muito presente, né, em Hollywood, com a discussão sobre o protagonismo feminino e tudo mais, diferente do Bacurau, que provavelmente incomodaria e deve incomodar muitos americanos e muita gente que vê uma crítica extremamente direta ao colonialismo, de uma forma geral, né? Verdade. Como que vocês veem? Vocês concordam? Faz sentido? Não, eu concordo bastante, assim, eu particularmente, eu sou muito fã de Bacurau, eu gosto muito do filme, ele funciona muito bem, e como nordestina, pra mim, eu acho que ele funciona ainda mais forte, assim, ainda mais pesado. Então, pra mim, assim, quando foi indicado, foi como você falou, eu não tinha assistido ainda A Vida Invisível, eu fiquei muito frustrada, porque eu queria muito Bacurau, mas depois que eu assisti A Vida Invisível, fez todo sentido. Bacurau é o tipo de filme que ele tem uma repercussão maior, ele tem uma representatividade maior para nós brasileiros, especialmente para nós nordestinos, né? A gente vai ampliando cada vez mais. Só que eu acho que A Vida Invisível é um filme muito mais palpável, como você falou. Então eu entendo totalmente que ele tenha sido indicado ao Oscar, e eu inclusive concordo, porque eu acho que a chance dele efetivamente ser indicado e ele até vencer é muito maior. Eu consigo visualizar um Vida Invisível vencendo o Oscar, e infelizmente eu não conseguiria visualizar um Bacurau, né? Isso é uma coisa muito utópica, é muito difícil de comprar, a academia não é tão flexível assim, né? A gente sabe. Então... Não, só pra complementar, eu, considerando o Parasita e outros filmes que estão, né, nessa categoria de filme estrangeiro ou filme internacional, né, que agora é o nome, pra mim tá sendo difícil visualizar A Vida Invisível realmente ganhar, mas eu realmente acho que existe uma chance muito grande dele ser indicado, que já seria maravilhoso. Sim, com certeza, né, já seria muito importante pra gente, que já tem um tempo, né, que o Brasil não vai pro Oscar e tudo, mas faz todo sentido, e eu acho que é nossa melhor aposta para tentar uma vaga no Oscar, independente do nosso gosto pessoal ou não. Eu também, se eu fosse da comissão que escolhe, eu escolheria o A Vida Invisível. Eu não acho que nenhum dos dois filmes é palpável, assim, eu acho os dois muito fortes, sabe? O Bacurau pela violência gráfica, né? E o A Vida Invisível pela violência de gênero, né? Eu acho que as cenas tem estupro no filme, né? As cenas são muito fortes. Sim. Então eu acho os dois filmes bem pesados, bem fortes, assim. Mas eu acho que A Vida Invisível tem mais esse apelo universal, assim, sabe? Porque machismo é algo que ocorre no mundo inteiro. Qualquer pessoa consegue se identificar com o filme, né? E eu acho que a própria linguagem, assim, o fato dele ser um melodrama, é um gênero que o público americano gosta, tudo. Eu acho que pra categoria de filme estrangeiro, especificamente, normalmente são indicados filmes que são bem críticos, né? Sim, é um pouco diferente do restante das indicações, né? Os filmes que são mais... uma pegada um pouco mais forte, eles têm mais chance. Por isso que eu não acho que seria tão impossível Bacurau ser indicado, não. Eu entendo que ele é mais forte pra gente brasileiro, pelo período Bolsonaro que a gente vive,
mas, sei lá, os Estados Unidos também vive o período Trump, sabe? Eu acho que tá uma onda conservadora forte no mundo inteiro. Em termos de experimentação, assim, eu acho que Bacurau também é muito inventivo, sabe? Ele chamaria atenção por esses pontos. Mas eu acho que A Vida Invisível, ele apela muito mais para qualquer tipo de público, sabe? Então, sim, não sei, eu vejo que para ser indicado os dois teriam boas chances, mas A Vida Invisível eu acho que tem mais chance de ganhar. E aí até estrategicamente, né? Como o Daniel já falou, o Rodrigo Teixeira, né, tá envolvido e é hoje, acho que, o principal produtor aí brasileiro que tá em Hollywood. Tem várias boas conexões, já teve um filme indicado, inclusive, ao Oscar de melhor filme, né, que é o Me Chame Pelo Seu Nome. Então, eu acho que é alguém que tem mais chance de fazer uma campanha, né, e a gente sabe que, infelizmente, você precisa investir em campanha para ter chances. Né? Exatamente. O fato dele ter contato já ajuda bastante, né, porque ele já está muito mais inserido lá no mercado. Então, realmente, eu acho que é a melhor aposta que a gente tem no momento. Eu assisti o filme... a segunda exibição pública dele no Brasil foi aqui em BH, na Mostra Cine BH em setembro. Então, foi até curioso que eu assisti os dois próximos, Bacurau e A Vida Invisível. Assim, eles passaram na mesma época pra mim. E quando eu assisti A Vida Invisível, a equipe veio o Rodrigo Teixeira, veio as atrizes, tudo. E eles deixaram muito claro que eles estão mesmo investindo nessa campanha pro Oscar, sabe? Que essa é a prioridade deles no momento. Eles estão fazendo muito isso, né? Eu achei também interessante isso, né? Eles estão foram pros festivais e foram com presença bem forte, né? Assim, tive a impressão de que até um pouco mais do que o Bacurau em termos de, sabe, assim, coisa pra exibição pra imprensa. Sim, e presença entrevistas. Massiva do elenco, produção. Presença do elenco. Aí tem o peso da Fernanda Montenegro, né? Que você bota ela em qualquer evento, vai chamar atenção, todo mundo vai querer ver e tudo mais, né? E também, eu acho que Cannes sempre dá um pezinho pro Oscar de filme estrangeiro, né? E ele ganhou um prêmio que o Brasil nunca tinha ganhado em Cannes, né? Que foi o prêmio principal na Mostra Um Certo Olhar. Então, isso também dá um peso, eu acho. Também acho. É que os dois foram, né, assim, prêmios diferentes. Foram, né? Mas realmente, isso com certeza, dá um peso bem, bem interessante. Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1951. Querida irmã, tenho pensado tanto em você. Continuo esperando suas cartas que nunca chegam. E aí, assim, a gente tem aqui o panorama, né, com que o filme estreou, com que o filme começou. E, enfim, a gente tem lá essa história que se passa no Rio de Janeiro dos anos 40. A cena inicial é basicamente as duas no quarto, as duas conversando, as duas irmãs e tudo mais. E logo depois a gente vai ver uma separação das duas, né? E eu achei muito interessante, assim, acho que já pra gente começar a discutir, assim, tanto nas características de melodrama, mas a forma como a atuação se dá e a forma como o filme mostra as duas no começo, cria um vínculo super interessante que eu achei, né? Um vínculo super legal, pra que a gente depois sinta essa falta, sinta realmente, porque a gente sente o resto do filme todo, essa separação, né? Eu fiquei torcendo pra que elas se reencontrassem, pelo amor de Deus, né? E aí, assim, como que vocês veem essa relação entre as duas e até acho que ajuda, né? As cartas, as vozes em off, né? Narrando como elas estão vivendo, o que elas estão passando nesse ambiente melodramático, e como que vocês viram essa questão dessa falta que faz que as duas fazem uma pra outra, assim? Eu achei assim, como você falou, desde o começo, eles construíram muito bem essa relação de amor e de companheirismo entre as duas, né? As primeiras cenas, elas são muito representativas, no quanto que uma acaba sendo guia da outra, que acontece muito, né, na relação de irmãos, enfim. Um acaba sendo, tipo, liderando a gangue, digamos assim, e o outro, que é um pouco mais inocente ou mais novo, acaba seguindo os mandos do maior. E a partir do momento que tem a transição, e aí a gente vai começar falando de spoilers, né, faz parte, a partir que tem a transição, que elas se separam, a sensação que eu tive... Agora, é interessante, porque foi uma sensação que eu tive de nossa, as irmãs se separaram, mas em algum momento elas vão se encontrar. À medida que o filme vai evoluindo, você vai vendo que efetivamente aquele encontro, ele ou não vai se dar, ou ele vai se dar em uma circunstância muito complicada. Isso vai causando uma melancolia no espectador, pelo menos foi o que causou em mim, assim, uma melancolia de saber que aquela não é uma história que vai trazer um futuro feliz, nem um conteúdo feliz. À medida que vai evoluindo, efetivamente o que a gente vai vendo, né? As coisas vão se tornando cada vez piores
Pra mim, um dos impactos maiores assim, de A Vida Invisível é o quão sutil o filme é. Ele não é, pra mim, um filme, embora seja um melodrama, ele não é um filme tão expositivo de ficar massificando a gente com informações de machismo, tipo agressão física, por exemplo, palavras mais fortes. Ele é sutil, ele é pelas beiradas. E eu acho que é principalmente por esse fato de ser pelas beiradas que ele vai se tornando ainda mais intenso, ainda mais forte e ainda mais um soco no estômago. Eu tenho duas, você falando, eu pensei em duas coisas. Uma delas foi assim, eu lembro que vendo o filme, não sei, assim, é óbvio que é uma obra completamente diferente, nada a ver assim, mas eu não sei porque eu lembrei daquele Medianeiras, o filme argentino. Sim. Porque embora o filme não fale desse jeito, né, da questão da arquitetura da cidade, da maneira como o Medianeiras fala, mas é muito isso, assim, essa coisa do quanto duas pessoas podem estar na mesma cidade, vivendo vidas completamente diferentes, em ambientes completamente diferentes e nunca se cruzarem, né? E outra coisa que você falou que eu tava pensando, e que é outra coisa que me passou muito na cabeça quando eu tava vendo, foi assim, claro, é tudo sutil no sentido de que basicamente, tá retratando a vida delas, né, tá retratando lá o dia a dia e né, a vida de duas pessoas, independente de quaisquer que sejam os obstáculos e tal. E aí eu falei, gente, não tem um homem que preste, né? Assim, não tem. Todas as figuras masculinas são extremamente castradoras, né? O pai, o personagem do Gregório do Vivier, né? Que é marido da Eurídice, e até os outros homens que aparecem. Eu lembro, eu fiquei muito chocado com a cena de um cara num departamento, acho que ele ia pra pegar o passaporte, né? Que a Guida queria ir pra Grécia, tentar achar o pai do filho dela e tal. Não, tava indo procurar a irmã. Isso, ela queria ir pra Áustria procurar a irmã, isso mesmo. Ele fala, não, sem o pai do menino, você não consegue o passaporte dele. Aí eu fiquei assim, gente, o quanto é absurdo, o quanto é verdadeiro, porque tem muita lei que é assim, né, assim, tem muita coisa. Exato. Até hoje, sabe, outro dia eu tava vendo uma questão que tem umas questões com o marido ter que autorizar ou assinar cirurgia de ligadura de trompas, né, de mulher que não quer mais engravidar. Eu fiquei muito chocado, falei, como que o marido tem que, da mulher que tem que decidir o que ela, né, vai fazer, se ela vai engravidar ou não. E isso tem até hoje, até onde eu saiba, não sei o quanto isso é, enfim, regulamentado ou não. Mas eu fiquei muito chocado e eu falei, faz sentido, com certeza tinha isso e é mais uma figura de um homem que tá lá pra barrar, né, pra impedir essa mulher de fazer o que ela quer, né, assim. Não, eu ia concordar com relação a isso que você falou, assim, a sensação que a gente tem é que não tem um homem que preste. Eu acho que isso se deve muito com relação, assim, o machismo é uma coisa tão intrínseca na nossa sociedade, a gente foi criado, a gente nasceu numa sociedade machista. Inclusive as mulheres têm comportamentos machistas porque né, a gente foi criado nesse ambiente. Claro que a cada ano que passa, a cada, enfim, tomada de consciência que a gente tem, a gente melhora e vai, né, transgredindo, vai mudando, mas a gente ainda é fruto de uma sociedade 100% machista. Então, mesmo um homem mais desconstruído, mais trabalhado, e que procura se observar com relação ao machismo, ele vai invariavelmente reproduzir comportamentos machistas ou opiniões machistas, enfim. Então, a sensação que passa realmente em dado momento, e eu acho que a Lari pode ser que concorde comigo, é que realmente não tem um homem que preste, mas eu acho que vai muito disso, assim, sabe? Do berço que a gente nasceu, que é 100% machista patriarcal. Mas ao mesmo tempo, por isso que eu acho que o filme é tão universal, assim, porque se você for analisar para os parâmetros do que eram os casamentos da década de 50, o personagem do Gregório do Vivier, por exemplo, aquele é um bom marido, bom entre aspas, mas sim, de verdade, assim, ele se encaixa no que os nossos avós eram como maridos, muitas vezes no que nossos pais eram como maridos e muitas vezes no que muitos homens aí ainda hoje são como maridos e não são mal vistos pela sociedade. Ele dá uma vida boa pra mulher, ele não agride, né? Não agride entre aspas ela, sabe? Coisas assim, ele respeita entre aspas também ela. Ele não é aquele, não colocaram um arquétipo, sabe? Não colocaram o arquétipo do homem escroto, abusador. Não, colocaram um homem que é extremamente comum. E ainda assim, você sente o peso do patriarcado. Acho que por isso que é tão forte, assim, porque a cena, por exemplo, a cena da primeira noite de núpcias deles, né, que eu não chamo de sexo, eu chamo de estupro. Sim. Se você for ver, sei lá, as nossas avós, a maioria delas foi estuprada, sabe? Porque muitas delas não queriam ou não sentiam desejo e o padrão da época não importava se mulher tinha desejo ou não, sabe?
A função dela era ser reprodutora. Exato. Eu acho que uma coisa que você falou que é muito importante é, entre aspas, sim. Ele era, não sei o que, entre aspas, ele era bom marido, entre aspas. Essas aspas é que eu acho que o filme acaba aprofundando mais, que é justamente aquela coisa de, nossa, nós temos um modelo de pessoas na sociedade que é o marido provedor, né, que ele financeiramente está ali bancando a mulher, dá uma boa vida para a mulher, mas entre aspas, ele tá ali querendo ser pai, nossa, é um cara que tem um senso, né, de família, quer ser pai, mas ao mesmo tempo ele tá forçando a mulher a ser mãe, ele não perguntou pra mulher se ela quer ser mãe ou se ela quer ser mãe de novo, enfim. Então é muito, eu acho que é exatamente no ponto que o filme pega, né? Essa questão das aspas mesmo, sabe? Tem uma sutileza que eu achei interessante. Sutileza não, nem é tão sutil, na verdade. Mas o momento em que em que a Eurídice é aprovada, né, na escola de música, enfim, pra tocar piano, você vê, né, que ele tá incomodadíssimo, né? Sim. Aquela coisa aquele cara que não consegue compreender, não consegue valorizar o sucesso da mulher. Pra ele, ela tinha que estar invisível, né? Ela tinha que estar em casa. Exato, ele não consegue compreender a necessidade dela de ter algo além da família, algo além dele. Por isso que eu acho que o filme ele é delicado em não colocar esses arquétipos, de não colocar um homem que, de novo, entre aspas, maltrata a mulher. Ele invisibiliza a mulher, mas porque isso é uma estrutura, sabe? Cada um tinha o seu papel muito bem definido, ainda é muito assim hoje, mas principalmente naquela época, e a função da mulher era ser mãe e cuidadora da casa. Mulher não é pra trabalhar fora, sabe? Quem trabalha fora é o homem. Exato. E por isso que eu acho muito forte que depois dessa cena de estupro, né, ele pega a mão dela e ele aponta a mão dos dois pro espelho, assim, com aliança. É quase como se, assim, o casamento validou isso. Então não é estupro, sabe? É porque a gente tá casado. Então a gente tá só cumprindo a nossa função como casados. Sim, com certeza. E é uma coisa que você fala com relação a ser nossas avós, enfim. Isso pra mim é muito... eu acho que foi tomando um impacto muito grande dentro do filme, porque minha avó e meu avô, tipo assim, minha avó, quando casou com meu avô, parou de trabalhar. Ela tinha um emprego que ela gostava, mas ela parou de trabalhar porque ela ia casar. Meu avô nunca permitiu que minha avó dirigisse, por exemplo, porque ele começou a botar um monte de medo na cabeça dela para poder ela não dirigir, para ela não ter a autonomia dela, né, de poder pegar um carro e sair. Então, realmente, são pequenas, nem tão pequenas assim, né, coisas que vão acontecendo que vai podando a mulher, e que eu acho que o filme fala muito, que é quem poderiam ter sido aquelas mulheres se elas não tivessem sido podadas, né? Aonde elas poderiam ter chegado? Eu acho que ele faz muito um contraste das duas, né? Você falou entre essa ligação entre as duas, e eu acho isso muito poderoso, porque se você for ver, é basicamente uma cena só, que a gente vê as duas realmente contracenando, né? A Guida foge logo no começo, daí então é só uma narração, e aí, a partir do momento que começa a narração, né, entre cartas e tudo, eu acho que A Vida Invisível ele ganha um novo significado, que é cada uma está imaginando que a outra está vivendo uma vida ideal. A Eurídice imagina que a irmã está super feliz, casada e apaixonada na Grécia, e a Guida imagina que a Eurídice é uma pianista de sucesso em Viena. Então, eu acho isso muito poderoso no filme, o quanto ele trata que mulher é quase sempre algo em potência, sabe? Nunca em plenitude. É sempre, tipo, o que poderia ser, não o que é. Tem até... Eu acho que o filme ele tem falas muito bonitas. Tem até uma fala do professor de piano dela, que ele falava: você era uma promessa, Eurídice. E eu acho que isso é muito comum, né? Mulher ser promessa e não concretizar. Exatamente, perfeito. E aí eu acho que essa até ligação entre elas tá até em coisas bem sutis, assim como o brinco, por exemplo, né? A gente sempre vê a Guida usando um brinco, a gente vê que uma não esquece, não desgruda da outra. E ao mesmo tempo que elas são complementares, assim. Eu vejo que a Eurídice, ela é invisibilizada pelo gênero, pelo patriarcado mesmo da instituição casamento, ali, maternidade, tudo. E ela tá sempre invisível porque ela tá sempre dentro de casa. E até a fotografia trabalha isso muito bem. A Eurídice tá sempre em sombra, sabe? Dentro de casa. E a Guida, que já é essa mulher mais valente, né? Que ela tenta ganhar a rua, ela tenta ganhar um pouco mais o mundo. Aí ela é oprimida pela classe, sabe? Ela é oprimida por ela ser pobre, por ela não ter dinheiro pra bancar a mulher que ela quer ser. Então, no final, as duas são sempre mulheres que querem ser e nunca são. É como se ela fosse punida pela valentia também, pela coragem que ela teve, inclusive de ter o filho, de voltar, de
enfim, levar tudo adiante, ela é punida constantemente pelas decisões que ela tomou. Sim. Eu vi uma entrevista do Karim que ele comentou, acho que foi o Karim comentando, sobre a Eurídice se olhar muito no espelho, que seria o único lugar onde ela encontraria a si mesma, né, assim, algo nesse sentido, que é o único lugar que ela conseguia, sabe, assim, ela tem muita cena dela olhando no espelho porque é onde ela consegue olhar a si mesma, o resto ela não é ela mesma, ela é esse fantasma que estão forçando ela a ser, né, assim, o que a vida fez com que ela, o que as pessoas fizeram com que ela fosse, né, a esposa e tudo, a mãe, né, que ela também, a princípio, né, dá a entender que ela não queria ser mãe, ou pelo menos não daquele jeito, não tudo naquele mais. momento, né? Não naquele momento e tudo mais. E uma coisa que eu acho que é interessante, que vocês estavam falando dessas duas, da vida que as duas levam e tal, é o fato de a Guida ter encontrado quase que uma sociedade matriarcal, né? Tem um momento em que ela faz amizade com aquela mulher, cuida das crianças, né? Que é aquelas mulheres que tem que cuidam das crianças, né? Da vizinhança, que é uma coisa super comum até hoje, inclusive, né? E eu achei muito interessante. E aí tem um elemento muito curioso que eu lembro que eu gostei bastante. Tem uma cena, acho que já quando essa amiga dela tá doente, né? Que aparece o filho da Guida dançando. Ele tá meio que dançando pra elas. E aí eu fiquei pensando, olha que louco, né? Eu vou chamar pelo nome, é o personagem do Gregório do Vivier e muito menos aquele, né, o português desgraçado do pai das duas, jamais deixaria um menino dançar daquele jeito. Exato. Daí eu falo assim, o quanto dá pra puxar, né, esse fio pra gente pensar que o quanto o patriarcado e o machismo fazem mal até mesmo pra que os homens, né, não sejam necessariamente quem eles queiram ser, né, que é simplesmente um menino dançando. Então, quer dizer, você estaria podando, por conta desses preceitos do machismo, você podaria até o desejo de uma criança de simplesmente dançar. Exato. Né? Uma coisa super simples. Eu simples. acho que isso contrapõe muito bem com a filha da Eurídice, em um momento muito rápido em que ela aparece na cozinha, a Eurídice está fumando e a menina tá ajudando a passar o aspirador de pó, que é justamente, tipo assim, dentro daquela família patriarcal que ela vive, mesmo ela não concordando, digamos assim, né, com a vida que ela leva, ela acaba reproduzindo e ela tá impondo pra filha os cuidados da casa, os cuidados, né, de, tipo assim, de aprender a cuidar de um lar e tudo. E essa questão que você fala, assim, do patriarcado e o machismo e tudo também atingir a vida dos homens, eu acho que em certos momentos acaba atingindo de uma forma muito mais cruel também, porque eu acho que a partir do momento que eles são forçados, inclusive a gente vê isso no filme também, o homem, ele sendo forçado a ser aquele homem machão, provedor, aquele homem que ele não pode chorar, ele não tem sentimentos, ele luta contra o próprio sentimento, luta contra a própria emoção, tudo isso vai repercutindo na própria vida dele, né? Acho que inclusive o personagem Antenor, né, que é o do Gregório, ele é muito reprimindo a emoção dele o tempo todo, porque ele provavelmente não, certamente foi ensinado a vida toda a reprimir a emoção, porque homem não chora, homem que chora é coisa de mulher, esse tipo de coisa, né, de comportamento. E aí ele acaba reproduzindo isso. Fico imaginando a sua vida em Viena. Da janela ao lado do piano você vê a neve caindo enquanto toca. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil e que nos encontraremos. Você estava falando da menina passando o aspirador, né, na casa. Tem até uma cena de brincadeira, né, que assim, que uma brincadeirinha, que, entre aspas, né, que o Antenor tá fazendo com a menina, que ele pega assim a mão dele e fala assim, eu vou te enforcar, né, e aí eu vi foi até uma percepção de uma outra pessoa que falou, gente, até na brincadeira o homem é violento, né, e tá sufocando a mulher. Então é uma coisa muito sintomática também, o que aparentemente é só uma brincadeira, né? Eu gosto muito dessa cena que você citou do menino dançando, que a Filó, né, que ela tá quase morrendo ali naquela cena, né, se não me engano ela morre naquela cena, né, ela vira pra Guida e fala, cuida dele, Guida, porque ele vai ser um homem bom. E aí algo que isso me fez refletir é quantos homens bons não existem graças ao sacrifício feminino, sabe? E eu acho que o filme é muito... Vocês falaram também que, com certeza, né, o machismo tem vários reflexos dos homens também. Eu acho que o filme é muito delicado nisso, de não colocar vilões
porque eu não vejo nem o pai delas como vilões, pra falar a verdade, porque eu tento contextualizar, tipo, é um velho português na década de 50, sabe? Exato, Então, eu acho que o filme, ele coloca que é um sistema, sabe? É o patriarcado, é muito mais forte do que aquelas pessoas. E aí é isso, elas são criadas a reproduzir, né? Inclusive, a Eurídice, ela fala que ela gosta de tocar piano porque ela desaparece. É quase como se, tipo, ela aprendeu que ela tem que ser invisível, sabe? Exato. Eu acho que foi o Daniel que falou, né? Essa questão dessa rede feminina que é criada, que a Guida acaba sendo inserida e sendo acolhida naquele momento. Eu acho que isso meio que funciona no filme de uma forma muito discreta, muito atenuada, mas funciona como uma solução. Como se dissesse assim, olha, quando a mulher ela não é reprimida, quando ela está num ambiente saudável, assim, saudável emocionalmente, né? Eu digo, não com relação às circunstâncias financeiras delas e tudo mais. É saudável com relação a ter uma companheira que possa ajudar, colocar ela pra cima e acreditar nela, como que aquilo pode transformar não apenas elas, né, que era o caso da Guida e da Filó, como toda uma outra geração, os filhos, aquelas crianças que estavam sendo cuidadas e o entorno, né, delas. Eu acho que isso fica muito legal no filme, assim, apresentado como uma solução discreta. Eu acho que a invisibilidade vem muito dessa cultura de que a mulher ela tem que cuidar, né, não só pela maternidade, que eu acho que fica óbvio no filme, e é na vida, né? Eu conheço hoje, a gente está em 2019, eu conheço várias mulheres que tiveram as suas vidas interrompidas, entre aspas, por causa da maternidade, que não conseguem se reinserir no mercado de trabalho, que não conseguem se socializar novamente, porque a sociedade entende que cuidar de filho é papel da mãe, não do pai. Exatamente. Então a mulher tem esse papel de cuidar, e a gente vê isso o tempo todo no filme, né? Uma cuidando da outra, a Guida cuidando da Filó, a Eurídice cuidando da mãe. E aí o quanto que pra isso você não tem que anular você mesmo, né? Então, por isso que eu gosto dessa fala do cuida dele que ele vai ser um homem bom, porque é isso, sabe? Mulher se sacrifica pra que haja homens bons, não pra que o nome dela fique, sabe? Exato, é verdade. O sacrifício acaba recaindo totalmente sobre a mulher. E tem uma coisa que acho que dá pra puxar aqui, que eu tava pensando, vocês falando disso, eu lembrei que é um dos itens, assim, que eu até tava querendo falar, que é a questão da fotografia do filme, a forma como o filme mostra os momentos de amplitude, a natureza, as árvores, o sol, o céu e tudo mais, ao mesmo tempo em que é uma cor, assim, que traz uma emotividade, né, uma melancolia, ao mesmo tempo eu acho que ele é bem interessante porque mostra essa liberdade que elas não alcançaram, né, quase que tem, acho que pelo menos uma grande cena da Eurídice olhando, né, pro mar, assim, olhando pra paisagem, e aquilo é meio, até eu vi uma entrevista do Karim dele falando, achei muito interessante, porque eu não tinha pensado nisso. Ele falou que foi o primeiro filme no digital que ele fez, né, que todos os outros ele fez em película. E mesmo sendo no digital, ele fez parecer, junto com a Helene, né, que é a diretora de fotografia, eles conseguiram fazer parecer que a película parecia aquela coisa meio que não é super definido, uma coisa meio borrada, porque é quase como representando um pouco dessa coisa do, sabe, tem uma natureza lá fora, tem um mundo lá fora e eu tô vendo isso borrado, eu tô vendo isso de maneira não completa, porque eu não pude fazer isso. Não sei se vocês concordam, vocês viram esse tipo de coisa na questão técnica? É como se tivesse... Eu vi, na verdade, uma coisa que eu observei muito assim, é que tem esse filtro, né, como se fosse um filtro meio apagado. As cores, elas, mesmo, por exemplo, a personagem da Guida, ela usa muito mais cores do que a personagem da Eurídice. Mas, mesmo ela usando cores, não é aquela cor viva, é uma cor meio apagada, meio desbotada, meio como se a gente estivesse o tempo todo assistindo um passado, uma coisa que já aconteceu, mas que no momento do filme está acontecendo ainda. E eu acho que isso vai, na verdade, em mim, pessoalmente assim falando, isso foi me trazendo uma angústia que eu acho que era necessária pro filme, assim, sabe? Uma angústia como se o tempo todo aquilo ali, gente, sabe, estão sendo anuladas as cores e, enfim, eu achei incrível a fotografia do filme. Eu também, assim. Eu acho que a fotografia é genial desse filme, assim. Eu acho que a fotografia acaba funcionando como até um protagonismo, assim, no filme, eu acho realmente incrível. Eu acho que tem várias coisas que elas ressaltam, assim. Essa questão de parecer película, eu acho que ele dá realmente essa cara de época ao filme ao ressaltar as cores primárias, assim. Parece que as cores primárias estão sempre muito ressaltadas, que nem são aquelas fotografias antigas, sabe? Que você vê, parecia que era pintada à mão. E ao mesmo tempo, quanto ele contrasta o ambiente público do ambiente privado, assim. Então,
É isso que eu falei a Eurídice, parece que ela tá sempre na sombra dentro de casa, sabe? As casas, a casa dos pais, a casa dela, elas são sufocadoras, assim, elas são escuras, elas são claustrofóbicas. E é outra coisa quando ela vai pra rua, sabe? Quando ela vai encarar a imensidão do oceano, quando ela tá vivendo no Rio de Janeiro. E eu acho que uma outra coisa que o filme trabalhou muito bem, o filme está sendo vendido como um melodrama tropical, né? Eles têm sido muito usado isso como tagline. E eu acho que ele tem muito essa cara de tropical, assim. Então eu gosto de dar uma identidade muito brasileira pro filme, mesmo ele falando de algo universal, que parece que o filme, ele tem cara de Brasil, sabe? As pessoas estão... Ele tem cara daquele calor úmido, as pessoas estão sempre suadas, parece que tá calor o tempo todo. E não é de certa forma, assim, eu fico pensando na questão do fato da diretora de fotografia ser francesa, né? Não tem algo de também um olhar estrangeiro, no sentido de... Porque acho que um brasileiro não repararia nisso, né? Não falaria assim, a gente tá sempre suado, por mais que a gente esteja sempre suado, ainda mais morando no Rio de Janeiro, né? É porque é uma percepção de fora, não sei se faz sentido isso. Eu acho que ele quis dar essa identidade brasileira mesmo, de tropical, sabe? É um melodrama, que é um gênero muito norte-americano, mas a gente também usa muito melodrama aqui, né? As nossas novelas são melodramas, também é um gênero nosso. Então acho que ele quis essa identidade de universalidade e local ao mesmo tempo. Exato, é como se o filme quisesse se inserir num todo, mas ele quer deixar a marca de que ele é Brasil, né? Ele tá ressaltando que ele é Brasil. É muito curioso como algo consegue ser tão colorido e triste ao mesmo tempo, né? Porque cor normalmente está associada à alegria, e não, o filme é triste. Exato. Inclusive, é uma questão que eu reparei bastante durante o filme, na cena do casamento da Eurídice. Ela, antes do casamento, ou logo depois do casamento, não lembro exatamente, ela tá no banheiro, tá ela e uma outra pessoa, e ela tá fazendo xixi, e ela encosta assim na parede, e fica, né, fumando cigarro, refletindo, e aí, no momento que ela encosta na parede, não tem cor, assim, a cor do vestido se mistura com a cor da pele, que se mistura com a cor do azulejo da parede, com a cor dos utensílios que estão, e é tudo uma paleta só, que mostra o quão triste ela está, mesmo sendo um momento, tipo assim, ela deveria, né, estar festejando, deveria estar alegre, contente, sorridente, mas ela está completamente, assim, monocromática. Pra mim, ali foi bem no começo do filme que mostrou, meu Deus do céu, a fotografia realmente muito boa. E até, aproveitando que a gente falou de melodrama também, né, eu vi uma entrevista com o Karim pra Folha, que ele fala de duas grandes influências dele, né? Dois filmes que influenciaram muito ele, que é A Imitação da Vida, do Douglas Sirk, e O Medo Devora a Alma, do Fassbinder. E os dois são autores muito notórios do melodrama, né? E aí ele fala que ele quis usar esse gênero que é clássico, que é quase careta nas palavras dele, pra falar de algo que é relevante, sabe? Que é político. E eu gosto do como ele faz isso, do como ele pega essa história extremamente particular, subjetiva, meio novelesca, inclusive, pra falar de algo que é tão político, sabe? Eu também vi ele falando que o melodrama trata o político vindo das entranhas, né, de uma certa forma. Então é como se fosse... permite que você olhe pra isso de uma forma mais emotiva mesmo, né? Não tem jeito, não tem outra palavra. Se você tira do plano do debate, da sociedade, leva pro coração da pessoa que sofre com aquilo, né? Que acho que nisso, o paralelo que se faz com o Bacurau seria... O Bacurau é quase que o oposto, né? Assim, ele olha pro lado da sociedade. E ele lida menos com, obviamente por não ser um melodrama, né? Lida menos com essa questão, né? Sim, eu acho que também a questão é que, assim, Carinho fez um belíssimo uso do melodrama, porque eu acho que o filme todo é um melodrama e ele faz um bom uso do gênero, da característica, mas ele não abusa. Então ele consegue equilibrar para não ficar uma coisa novelesca demais, uma coisa caricata demais. Ele insere os debates políticos e as questões sociais na medida certa, assim. Eu acho que é um filme que tem um equilíbrio muito grande nessa questão do gênero, da personalidade. Eu não sei, assim, falando por mim, eu fiquei um pouco incomodada no início do filme, e eu notei que várias pessoas reclamaram a mesma coisa. O filme demora a engrenar. E eu acho que uma das coisas que dá essa impressão é porque existe um pouco desse exagero das novelas, mas que é intencional por causa do gênero, né? Um filme de gênero, é um melodrama. Eu acho que existe um certo exagero na atuação, sabe? E aí, quando eu comecei a assistir, eu falei, nossa, parece novela, sabe? Tá artificial demais. Eu acho que ele é tão potente em te
em te carregar pra dentro dessa história que no final das contas isso deixa mais forte, sabe? Eu concordo com a crítica de algumas pessoas de que ele demora a engrenar, mas eu acho que por causa desse artifício, quando ele engrena, ele é muito mais potente. Sim, eu tive essa percepção também, assim, inclusive durante o filme, eu já comentando inclusive com algumas pessoas que estavam na cabine, nossa, esse filme ele tá demorando, em que momento que ele vai tomar um rumo, ele tá demorando, mas eu não atribuí isso muito ao melodrama, eu atribuí realmente ao ritmo, que pra mim no começo, assim, eu tive até a sensação de que ele poderia ser um pouco encurtado, mas depois, pra mim faz todo sentido, o tempo que ele demora, porque quando ele apresenta realmente toda a problemática e a evolução dos personagens e tudo, a gente já tá muito mais afeiçoado às personagens e à história delas, e enfim. Pra mim, depois fez sentido, mas no começo realmente tem um tom um pouco cansativo. Assim, mas isso que vocês estão falando, eu acho que é muito a característica do próprio Karim, né? Assim, os filmes não são preocupados tanto com essa questão do storytelling básico, né? Ele é preocupado em centrar no personagem. Sim. Então, se ele achar que tem que demorar mais, né? Eu particularmente gostei, mas talvez fosse muito a minha vibe, sabe? Eu tava numa vibe de degustar cada coisa, sabe? Cada cena. Então eu não senti essa coisa do demorar a engrenar. Mas eu vejo muito isso como essa necessidade da gente se afeiçoar às personagens, da gente viver, sentir sabe assim, até vi gente falando, parece que o filme tem cheiro, né? Parece que você sente o cheiro das casas lá no Rio e tal. Não sei se... mas pra mim é um pouco disso. Eu não acho que ele demorou nesse sentido de tempo, não. Inclusive tem cenas do filme que eu queria que durassem mais, sabe? Eu acho a duração do filme não me incomoda de jeito nenhum. Eu demorei pra me identificar com as personagens porque eu acho que a atuação estava muito artificial. E depois que eu entendi que, ok, é um melodrama, então é pra ser um pouco artificial mesmo. E até lendo a entrevista com o Karim, ele falou que ele passou esse filme do Fassbinder pro elenco como referência, assim. E que nesse filme é praticamente uma ópera, assim, as atuações são extremamente exageradas. Eu acho que particularmente a Carol Duarte, assim, ela parece um personagem. Sim. Mesmo, ela nunca parece alguém real, sabe? Existe uma artificialidade na atuação. Inclusive, eu ia comentar justamente isso, assim, que eu acho que o trabalho da Julie Stoffer, pra mim, é muito superior ao trabalho da Carol. Embora eu vi, assim, algumas críticas, algumas pessoas falando bem da Carol e tudo, não acho que ela tá ruim, mas eu não acho nada demais, assim, na atuação dela. Pra mim, o que realmente se destacou mais foi a Julie Stoffer e o próprio Gregório, assim. Pra mim, ele tá muito bem. É um ator que eu não tenho, assim, não tenho tanta simpatia, né, digamos, mas que pra mim ele apresentou um trabalho muito, muito bem feito, assim, muito podado, sem exageros, enfim, eu gostei muito. Mas eu fiquei um pouco incomodada com o casting do Gregório, não pela atuação dele, eu acho que ele se esforçou, mas é porque eu acho que a gente já tem uma persona do Gregório do Vivier, que ele é um cara engraçado. E não é um filme nada engraçado. Então eu ficava num misto de tipo, nossa, mas é o Gregório do Vivier e é triste ao mesmo tempo, sabe? Sim, você ficou esperando algum sketch do Porta dos Fundos, alguma coisa em algum momento. Não, mas é como se existisse um conflito. Tipo, entendi. Não, esse cara não serve pra fazer coisa triste, sabe? Não tá, Mas e eu acho que entra um pouco dessa coisa do exagero, né? Porque a partir do momento em que ele tem essa persona mais engraçada, tem uns momentos em que ele faz umas caretas, umas coisas que flerta com esse lado do forçado, que você falou da atuação forçada. Não sei se faz sentido isso. Eu acho que ele é meio patético, né? O personagem da Tenor. Eu acho que combina. Eu acho que ele é completamente patético. Completamente mesmo. Você olha pra ele e dá vontade de ridicularizar, assim, o comportamento dele, da necessidade dele de querer se sentir um macho alfa e não ter comportamentos que sejam condizentes com isso. A gente é muito jovem, Eurídice. Temos uma vida inteira juntas pela frente. Morro de medo de te esquecer. Por favor. Tem uma coisa que eu acho que seria legal que eu, pelo menos, gostei muito e me chamou a atenção, mas eu acho que vai da interpretação de cada um, ou do que cada um, sei lá, entende, ou reparou até, né? O filme, ele tem muita planta, né? E aí até eu lembrei de uma cena, tem um vídeo que o Karim, no YouTube, assim, que o Karim explica como que ele filmou aquela cena que a Guida chega em casa, dizendo que tá grávida e que deu tudo errado na Grécia e tal. Ele fala que eles filmaram em vários momentos,
muitos refilmaram várias vezes, e ele acabou usando, se aproveitando disso e do fato de que tava chovendo e tava ventando e tava um dia meio estranho, então ele falou que você sai, sabe, assim, a câmera vai lá fora e as árvores estão todas balançando e tal. E junto a isso, o filme abre com cena em jardim, no lugar que elas estão passeando, assim, abre com uma cena na mata, tem muito jardim nas casas e tem algumas cenas na casa lá do Antenor e da Eurídice que tem um monte de planta, né? Tem uma sacada cheia de planta. E eu fiquei pensando nisso, no quanto não deixa de ser também a planta, de certa forma, é um pouco representa um pouco o que essa sociedade machista tenta fazer com essas mulheres, né? Que é fazer com que elas virem uma planta na casa, né? Uma coisa pra enfeitar e pra não ter muito, né, atitudes e tudo mais, fazer muita coisa. Mas eu queria, não sei, vocês pensaram alguma coisa? Vocês chegaram a reparar nisso? Não, pra ser bem sincera, assim, eu não reparei. Eu reparei que o filme tinha muita planta, que tinha muito verde e tudo, mas eu não fiz essa associação. Mas agora que você tá falando, eu acabo pensando nessa questão, assim, de podar, né? Que é uma coisa que as personagens são podadas o tempo todo, e podar é um verbo atribuído sempre à questão da planta, quando você vai podar uma planta. Então acho que talvez tenha essa relação sim, mas é algo que eu tô despertando agora, nesse momento que você tá falando. Eu tinha reparado nessa quantidade de verde, nessa coisa que pra mim soou muito com relação, assim, o verde pra mim é muito relacionado à vida, à renovação e tudo, e que pra mim ali parecia uma coisa meio distópica, né, porque não existia vida na vida daquelas personagens. É como se a planta tivesse a vida que ela não tinha. Faz sentido. Não, eu acho que tem várias leituras mesmo, assim. Eu associei com a questão do tropical mesmo. Eu notei que tinha muito verde, muita planta, mas eu vi mais pra esse lado estético da escolha da fotografia, assim, que dá essa cara de tropicalismo, de brasilidade pro filme, assim. E eu até gosto muito dessa entrada, né, porque para mim ela é um resumo do filme. As duas se desencontrando numa paisagem bucólica, triste e tropical, sabe? Eu acho que é uma abertura resumo. Exato, e querendo ou não, assim, elas se desencontraram estando muito perto, né, naquela cena inicial da mata, enfim. E é justamente o que acontece depois, porque elas passam anos perdidas, pensando que tá cada um em um lugar, quando na verdade elas estão muito próximas, assim. Questão de quilômetros, e elas nunca se cruzaram. É muito bonito isso, Carinho. Eu acho que ele é muito simbólico, sabe? Eu gosto muito também de como aquela cena que aquela é mega melodrama, né? Que a Guida e a Eurídice quase se encontram, né? Elas estão no mesmo restaurante. E ele prolonga aquela cena durante um tempão. E aí, a hora que a Guida vê o pai, ela vê através de um aquário. E aí você pensa que pra Eurídice ela está a um oceano de distância, só que na verdade ela está a um aquário de distância, sabe? Nossa, verdade. Sim. Não tinha pensado nisso, achei sensacional. E eu achei interessante como que a menina e o menino se cruzam, né? Obviamente eles não se conhecem e tal, eles conversam, interagem de alguma maneira, e aí e ainda gera aquele nervoso, né? Assim, pelo menos eu fiquei assim, pelo amor de Deus, sabe? Querendo que, né, que acontecesse alguma coisa, que elas se vissem de alguma maneira, ou que, enfim. E aí entra, enfim, acho que uma coisa que me deixou com muita raiva, porque você falou, Lari, que não considera nem o pai delas como vilão. Realmente, vilão nesse sentido, talvez não, mas eu acho muito, assim, sintomático, né, que seja... Porque ele é o grande responsável, ele nunca abre a boca pra dizer, tipo, eu menti pra você, ou sei lá, se arrepende, em nenhum momento, né? Sim. E isso pra mim é um pouco, sabe, assim, eu fiquei muito receio. Eu lembro que eu saí falando, gente, que português filho da puta, sabe? Do tipo, inclusive filho da puta é uma expressão muito machista, obviamente. mas é isso, né? Tipo, eu fiquei muito assim, eu fiquei muito mal, assim. Gente, como que o cara nunca abriu a boca, nunca falou nada, sabe? Exato. Ele inclusive contou com apoio depois do Antenor, né? Porque ele compartilhou com o Antenor a questão das cartas, e o Antenor também nunca falou, passou o restante da vida inteira sem falar, até a gente chegar no final ali, que é quando a maravilhosa Fernanda Montenegro aparece e descobre toda aquela situação. Então, assim, foi uma vida inteira de homens podando e silenciando e guardando informações que efetivamente teria mudado a vida das duas. As cartas eu acho meio um mistério, porque eu pensei em uma coisa quando eu saí, e aí conversando com amigos eles pensaram em outra. No filme fala em vários momentos que o Antenor trabalha nos Correios.
E aí eu fiquei pensando, será que não era o Antenor que interceptava as cartas desde o início, sabe? Na verdade, as cartas nunca passaram pelos pais? Ou será que não? Será que foi pro pai, e depois que o pai morreu, foi pro Antenor? Eu acho que fica, Sim, não sei, eu vi várias formas de mistério. Mas ó, eu não tô defendendo o português não, mas na cena que eles acham que a Guida morreu, né? Ele fica bem triste, vai, tadinho. Eu fiquei com medo. Não. Sim, claro, ele ele tem os seus tons de cinza. Mas uma coisa que eu não pensei nessa questão do Antenor interceptar e tudo mais, mas o que me deu a entender é que ele nunca se abriram as cartas, né, de qualquer maneira. É verdade. Tipo, Sim. a pessoa simplesmente deixou lá, foi guardando. Pra mim, assim, a sensação que eu tenho é que não tem um vilão personificado. Pra mim, o vilão da história toda é o patriarcado e o machismo, não é a sociedade em si, entendeu? Não é o pai. O pai, ele é fruto. É claro que a gente tem raiva dele, eu também fiquei com muita raiva dele. Mas, assim, ele é um fruto daquela sociedade. Ele, na cabeça dele, pequena e machista e tudo, ele estava fazendo o melhor. Ele achava realmente que ele estava correto. Assim como o marido, na cabeça dele, ele estava protegendo a mulher das loucuras da irmã, né? Enfim. Então, assim, eles, não estou dizendo que estão corretos, porque obviamente não estão, mas eles estavam reproduzindo o que foi ensinado para eles desde o começo, entendeu? Então, para mim, realmente, o grande vilão do filme é a própria sociedade. E lembrando que a mãe também escondeu, né? A mãe sabia que a Guida estava no Rio de Janeiro. E ela também escondeu da filha. A mãe acho que representa muito essa... sei lá, a mulher que... A famosa mulher machista, né? Assim, não que ela seja literalmente, mas é a que fica totalmente à sombra do homem em nenhum momento, né? Ela jamais peitaria o marido, jamais falaria qualquer coisa, né? Porque, né, a figura da Eurídice principalmente, né? Porque ela se casa, é uma figura que você vê que, em vários momentos, peita o marido, né, consegue minimamente, de alguma maneira, quando pode, se impor de alguma maneira. A mãe delas é a mulher totalmente submissa, né? É o símbolo dessa mulher submissa. E eu acho que também isso já vai mostrando um pouco do como que a sociedade vai evoluindo, mesmo que minimamente. Porque, no caso, a mãe é de outra geração, de uma geração atrás da dela, né? E era uma geração 100% controlada pelo homem, pelo macho alfa, pelo pai, pelo marido, enfim. À medida que vai evoluindo um pouco, você vê que a geração da Eurídice já é um pouquinho melhor, embora ainda seja, né? Nem se compara com o que a gente está hoje. Mas acho que isso mostra também um pouco dessa ela fuma, por exemplo, né? É uma coisa que seria mal vista na geração da mãe de Eurídice, né? E a mãe de Eurídice também é portuguesa, né? Que também é uma sociedade bem machista também, bem patriarcal. E a Guida até fala em algum momento, né? A Filó pergunta, e sua mãe? Ela fala, minha mãe é a sombra do meu pai. Tipo, a mãe dela não existe. Ela é uma sombra. Exato. Sim. Exatamente. E aí vocês já tocaram no assunto, acho que vale a pena a gente comentar, né, sobre ele, que é, embora seja no final, né, assim, participação especial mesmo, porque é bem nos últimos minutos, entra a Fernanda Montenegro e tem aquela coisa que o filme cresce ainda mais, né, assim. Também interessante que é isso, que você já tá emocionado, você já tá, né, assim, todo envolvido na história, naquela história das duas e tal, e de repente ela parece que tem aquela emoção que aflora, né, só na voz dela, e daí você se desmonta, né? É um momento pra você cair em lágrimas. Totalmente, assim, pra mim foi um momento que a sensação que eu tive, e eu nem tinha percebido, né? Eu fui perceber quando a Fernanda apareceu. Eu acho que eu passei o filme inteiro segurando a respiração, sabe, como se eu tivesse o tempo todo tenso. Aí quando a Fernanda apareceu, que teve toda aquela questão dela descobrir as cartas, da emoção vir à tona, eu acho que foi o momento que eu finalmente respirei, e aí foi que o choro veio, e que tudo aquilo que eu tava, acho que meio que ainda assimilando do filme, a Fernanda conseguiu colocar pra fora. Sim, e ela, por ser a personagem da Eurídice, faz o que você falou tem muito sentido com o que provavelmente se passa com a personagem, né? Tipo, o momento em que a Eurídice finalmente respira, no sentido de descobrir a verdade, descobrir o que aconteceu, pegar as cartas, mas ainda assim de uma forma meio comedida, né? Como se ela, não sei, mas eu acho muito interessante como que a Fernanda Montenegro consegue brotar aquela emoção sem que ela precise fazer uma cena que seria o clichê do melodramático, né? Muito show e muita... Eu acho assim, tem um momento que pra mim é um detalhe muito rápido, assim. Eu não sei se todo mundo reparou, mas que pra mim aquilo ali é a chave do quanto que
isso acaba, o patriarcado e o machismo acaba entrando tanto na vida da pessoa que ela vai reproduzindo os mínimos detalhes. Em algum momento, quando ela tá com as cartas na mão, eu acho que um dos filhos, ele fala, o filho, na verdade, né? Ele fala alguma coisa assim, tipo, criticando o pai. E aí ela fala, não fale mal do seu pai. E aí continua pegando nas cartas tudo. E aí, naquele momento eu fiquei assim, como não fale mal do seu pai? Cara era, né? Pelo amor de Deus, fala mal dele, ele acabou com sua vida. Mas pra ela, ele não acabou com a vida dela, porque ela não tinha essa percepção. Não, ele é o homem que cuidou, eu vou usar aspas vários momentos dela, que cuidou dela por 67 anos, né? Como é que... Ele acabou de morrer, ela tá destruída um pouco naquele momento, né? Tipo... Porque afinal ele podou para que nada mais existisse na vida dela, apenas ele, o casamento, os filhos. E aí naquele momento acabou o casamento, porque ele morreu, os filhos já estão crescidos, fora de casa, e o que só restou? Exato, não resta nada. E naquela cena eu vi assim, nossa, o quanto que isso tá realmente inerente na vida da pessoa, porque ela tá defendendo uma pessoa que agrediu ela a vida inteira, né? Porque não agrediu fisicamente, mas agrediu emocionalmente. Mas isso é muito sutil, né? E eu acho bonito, assim, porque o final do filme eu acho uma tragédia. Assim, se você for ver da parte que eles acham que a Guida morreu pra frente, ela coloca fogo no piano, que é a única coisa que ainda sobrava de subjetividade dela, e ela coloca fogo, literalmente. Nisso ela queima a mão, sim, que é tipo um instrumento que poderia libertar ela queima. A gente vê tanto que a Fernanda Montenegro tá usando uma luvinha, né, o tempo todo. Sim. Aí ela vai pro hospital e descobre que tá grávida de novo, e aí basicamente o que tratam ela é, tudo bem, a gente vai internar ela até ela tá em condições de ser mãe novamente. Tipo, dane-se, assim, quem ela é como mulher, ela precisa ser mãe. Então, o importante é garantir que o útero dela vai estar bem funcionando. Inclusive num abuso do médico, né? Que ele quebra um sigilo. Que obviamente deve ter acontecido isso direto, enfim. E aí a gente descobre que, na verdade, ela realmente nunca encontrou a Guida. E termina assim, eu acho muito lindo, assim, termina com a carta falando que, a Guida falando que eu tenho esperança de que nós ainda vamos viver uma vida inteira pela frente. E aí a gente vê a Fernanda Montenegro em uma cadeira vazia do lado, sabe? Nunca aconteceu isso comigo. Então, é uma tragédia, mas ao mesmo tempo ele conseguiu deixar aquela cena tão bonita e tão emocionante, sabe? Sem mesmo sendo uma tragédia. Sim, exato. E tem uma questão que acho que é um outro elemento bem melodramático, assim, do filme, que ela encontra supostamente a neta da Guida, que é a mesma atriz, né? Sim. Que faz, então ela, tipo, dá um abraço e ela fica meio, tipo, por que você tá me abraçando? Que é uma coisa bem típica, né? Tipo, a neta não necessariamente seria super parecida daquele jeito. Não, eu acho muito engraçado isso, né? Porque nenhum neto, filho, é irmão gêmeo da pessoa, né? Uma amiga minha falou algo que eu acho que faz sentido. Talvez ela nem seja tão parecida assim com a Guida, é como a Euridice dela, sabe? Não, talvez seja uma representação da cabeça dela, né, inclusive. Não, e aí elas unem os brincos, nossa, é total. Não, nossa, é demais. Ali, se a pessoa não chorar, realmente o coração já do momento morreu. Que a Filó morre pra frente, eu chorei o tempo todo, assim, basicamente. A hora que colocaram a Fernanda Montenegro, eu falei, não, é sacanagem, sabe? E é impressionante, né? Porque a Fernanda Montenegro, quando ela aparece, em questão de 5 segundos, eu já tô olhando pra ela dizendo, meu Deus, deu um Oscar pra essa mulher, pelo amor de Deus. Ela, em 5 segundos, ela já tá, tipo, tá ok, perfeita, deu um Oscar pra ela. E ela quase não tem fala, né? Não são falas, tá muito na expressão. Acho que o jeito dela falar, né, tal. Eu lembro uma vez que eu dei risada que, acho que foi na época das Olimpíadas, que ela leu um poema, né, teve um poema com leitura dela na abertura. Aí falaram assim, gente, claro que a gente vai chorar. A Fernanda Montenegro lendo bula de remédio faz as pessoas chorarem, né? E é bem isso, assim. Exatamente. Mas é interessante, vocês estavam falando da questão de unir os brincos e de chorar no final e tal. É muito louco isso, né? Como que é justamente na sutileza que tá o fato de não ser um melodrama, sabe, clichê e exagerado, né? Que nem esses que tem aos montes em filmes, em novelas e tal. Ou seja, tipo, é justamente o fato de tudo ser sutil. É como se, acho que o Karim chega no limite, né? Assim, mais um pouco, se tivesse uma música mais assim, choro mais estridente, já cai naquela coisa do gente, pelo amor de Deus, né? Para com esse, né? Que filme mais, né? Tipo aqueles filmes tem uns filmes que passam na sessão da tarde, que são super, hoje em dia, né? Que acho que a Globo vem passando os filmes
filmes da Sessão da Tarde, que são uns melodramas bem exagerados. Então é muito legal como que ele chega naquele limite e não passa de lá, e daí por isso que a gente fica tão emocionado, por isso que a gente fica tão envolvido, né? Porque é tudo muito... Como fala? É extremamente cuidadoso. E muito crível, assim, tipo, até aquela cena lá do restaurante, que poderia ser uma coisa, tipo, muito... nossa, que forçado, gente, imagina, jamais. Não, faz muito sentido a forma como as coisas se desenham, a forma como elas chegam no restaurante, a maneira como, né, uma coisa vai se dar, faria sentido. E esses desencontros da vida realmente acontecem, né? Na vida real, no dia a dia. Então, pra mim, isso é muito incrível, assim. Quando eu toco, eu desapareço. Não desaparece. Desaparece! Não esquece essa tua irmã. Vai cuidar do teu filho, precisa muito mais de ti. Tô pensando que inteiro a mulher que morreu. Ela tava falando dessa questão da atuação comedida da Fernanda, né? Que ela não fala muito, que ela acaba se expressando pouco e tudo. E pra mim, me lembrou muito a atuação da Glenn Close na Esposa, né? Que pra mim é aquela... É como se o mundo estivesse passando dentro da cabeça dela, as emoções ali dentro, e ela vai expressando tudo através de um olhar, uma levantada de sobrancelha, um comentário aqui solto e tudo. Então eu acabei lembrando muito dessa atuação, porque realmente foi a sensação que a Fernanda me passou, né? Que tipo assim, ela pode não estar externando, mas dentro dela ela tá vivendo muitas emoções, muitas coisas estão acontecendo. Eu acho que uma das coisas que, por mais que eu veja elementos de exagero do melodrama, uma das coisas que faz tocar tanto e ser tão verossímil e não parecer, sabe, forçação de barra, aquele filme que coloca personagem com câncer pra fazer você chorar. Eu acho que uma das coisas que faz isso é a universalidade das histórias, assim. A gente conhece várias histórias como aquelas, sabe? Mesmo que haja elementos do exagero, a gente sabe que aquilo é real. E eu acho que tem muita delicadeza também na maneira de tratar. Eu sempre fico meio com o pé atrás quando um diretor vai filmar um filme que é só com atrizes e que tem cena de nudez, porque eu fico tipo, nossa, vai vir aí uma objetificação e tal. E eu acho que ele é cuidadoso, tão cuidadoso inclusive com isso, sabe? Como ele filma o corpo delas, elas nunca, em nenhuma cena estão sexualizadas. Nunca, absolutamente nunca. E mesmo tem acho que pelo menos duas, né? A do estupro, e tem uma que acho que é no sofá, que é bem indicada, que são até violentas, no sentido de claro que o estupro, obviamente, mas a outra também são fortes no sentido de que não é um amorzinho, né? Eles não estão fazendo amorzinho. Então é uma coisa que podia ser impactante e ele consegue não... E acho que isso tem a ver com eu até coloquei na crítica que eu escrevi do filme, porque o Karim fala do feminino desde sempre, todos os filmes dele, né? Ele fala muito da mulher ou do feminino. E até quando ele fala de homem, ele fala do feminino que há no homem, né? Pelo menos foi a minha interpretação, enfim, baseada no Madame Satã, no Praia do Futuro, né? No Praia do Futuro ele questiona o masculino, mas enfim, ele fala um pouco de alguma maneira disso. E é muito isso, acho que ele tá tanto tempo pensando nesse tema, e ele é o filho da Guida, né? Basicamente, ele é um homem criado por mulheres, essencialmente, né? Pelo que eu vi da história dele, e é muito isso, né? Acho que isso foi fazendo a visão dele, transformando a visão dele. Sim, né? Que é muito importante, né? Porque realmente é uma preocupação que a gente acaba tendo quando vê um diretor homem falando de uma história feminina, enfim. Mas ele já apresenta esse cuidado. E é sempre muito difícil filmar nudez, né? E ele é delicado ao ponto de aquilo é pesado, é violento. O corpo delas são objetos, no sentido de que eles são objetos de cena, porque eles não valem nada para aqueles homens que estão ali. Mas ele não objetifica no sentido sexual, sabe? Eu acho que ele foi muito cuidadoso. Sim. A nudez como um todo no filme, né? Ela não é uma nudez sexualizada. Não, ao contrário, chega um momento que eu falei, nossa, gente, eu não aguento, pelo amor de Deus, não tem mais nenhuma cena de gente pelada nesse filme, que eu não aguento mais. Porque elas são muito pesadas. Exato, são incômodas, né? São incômodas. Sim. Aquela cena que o Coiso mostra, né? O pênis dele é bem, tipo, é um susto que você toma aqui, que é isso, né? O Gregório, do nada, aparece as cenas de nudez frontal masculina, que é uma coisa muito difícil de acontecer. E que ele consegue fazer de uma forma extremamente polida e correta, assim. Além de não ser sexualizado, não é risível, mas nem tanto. Enfim, eu achei do tom. É risível porque é praticamente uma criança vendo aquilo pela primeira vez, né? Então, ela ri, inclusive, né, na cena.
E eu acho uma reação tão natural, sabe? Imagina o que é uma menina tão inocente, assim, com uma pelada pela primeira vez. Exato, ela nunca teve contato com o masculino. É a primeira vez ali. Então ela não sabe o que esperar. É tudo muito eu gostei muito, assim, de como ele filma os corpos. E assim, até entrando em um outro elemento que a gente comentou também, eu gosto muito do som do filme também. Eu acho que o som ele tem um papel muito importante. Você falou da cena que a Guida é expulsa de casa ao som de tempestade. É muito frequente ter ruído, sabe, na vida delas. A Eurídice recebe a notícia que tá grávida, tem um ruído incômodo de fundo. Aí a hora que ela recebe o telefonema contando que o cara achou a lápide da Guida, o rádio também ensurdecedor. O filme é cheio de ruídos que incomodam. É como se elas estivessem sendo silenciadas, né? É forte. Também acho que é um trabalho também brilhante do Benedict. Eu acho ela linda, assim. Eu acho uma trilha quase de ópera, assim, sabe? Eu acho ela tão bonita. Não, a trilha é super bonita. Eu até quis ver de novo, mas infelizmente não consegui, né? Tô gravando esse podcast tendo visto o filme lá na mostra, né? Na verdade foi uma exibição pra imprensa que teve na Mostra de São Paulo. Mas eu quero rever justamente pra prestar atenção nessas coisas, porque eu lembro que a trilha era muito linda e dentro do melodrama ele não passa aquele limite, né? Jamais é uma trilha extremamente emotiva, bonita, mas que jamais passa aquele limite de você falar assim, ai gente, nossa, tá me forçando a chorar, ou tá me forçando a sentir certo tipo de emoção. Não, eu acho que a trilha, ela contribui com o filme, ela não interfere diretamente, porque é o que a gente às vezes assiste nos filmes, que colocam a trilha especificamente para fazer a gente chorar em um determinado momento, sorrir em outro momento. Esse filme não. A trilha, ela vai compondo a cena, mas ela não é o protagonista da cena. Pra mim, isso faz toda a diferença. Eu acho que cinema é manipular emoções, né? Então não tem nada de errado nisso. O problema é quando a gente nota que a gente está sendo manipulado, né? Exato. Quando essa manipulação ela é desleal. Eu acho que esse que é meu incômodo, assim. A gente sabe que o filme tá o tempo todo manipulando a gente naquelas emoções. Mas quando é uma manipulação desleal, uma coisa que a trilha sonora tá manipulando, mas o roteiro não tá me oferecendo nada demais, isso me incomoda, sabe? E não é o caso. Eu acho que vai casando, tá tudo muito bom, tá tudo muito unido e tal. Então, pra mim, isso soa muito bem feito. E termina com um fado também, né? Os créditos finais que eu achei tão... Nossa, existe coisa mais triste que fado, gente. É muito... E os pais delas eram portugueses, né? Faz muito sentido até dentro se considerar isso, né? A herança musical. Você falou dos pais portugueses, eu lembrei de algo curioso que eu vi. Um amigo meu que tava no Cine Ceará, que ele comentou que o Karim falou numa coletiva lá, que alguém perguntou se o filme ia ter legenda na parte dos pais portugueses, porque às vezes era um pouco difícil entender. E ele respondeu, não tem problema, elas também não entendem muito bem os pais. Então, entender não tem problema. Nossa, esse é um outro assunto que vai longe, né? Uma vez, isso é muito reflexo do quanto a gente consome pouquíssimo produto cultural português, né? Porque os portugueses assistem coisa brasileira sem nenhum momento pedir por legenda. E, enfim, é outro tema. Mas, gente, já vamos pra um bom tempo de papo. Muito bom falar sobre esse filme, mas seria legal a gente ir então pros finalmente, que seria pra gente dar as nossas notas. Eu esqueci de falar esse detalhe pra Marcela no começo do podcast. A gente finaliza então com uma nota de 0 a 5 e considerações finais, óbvio, cada um de vocês pode falar o que quiser antes de dar nota, pra fazer uma consideração final, mas basicamente finalizar com uma nota de 0 a 5, podendo ser redonda ou até quebrada em 3 no máximo, casos depois da vírgula, se você quiser. Queria ir para as nossas notas. Lari, vou começar, pode ser você para começar? Que nota que você dá? Diga suas considerações finais. Eu dou 5, assim, se é pra ser, sei lá, porque eu vejo um ou outro defeito, mas eu acho que eles são tão pequenos perto do que o filme alcançou a comunidade, que por mim eu daria 5. Se eu tivesse critérios muito ultra técnicos, seria tipo algo do tipo 4,83, sei lá. Mas pra mim tá no meu top 3 do ano, sabe? Não é nem top 5. Eu gosto mais dele, inclusive, do que do Parasita, que é o principal concorrente aí que ele vai enfrentar se ele passar. Eu gosto muito mais dele do que do Parasita. Eu não sei dizer se eu gosto mais dele do que de Bacurau, mas eu acho que é bem provável que sim, eu também gosto mais dele do que de Bacurau. Eu acho ele um dos grandes filmes do ano, assim, e talvez, não sei, ele vai perdurar. Eu espero que ele perdure aí por mais muitos anos na memória das pessoas. E eu espero que as pessoas assistam no cinema. Vale a pena falar isso porque ele ainda está em cartaz, né? Tipo,
Acho que a gente está num momento que defender cinema brasileiro nunca foi tão importante, né? É paradoxal, porque a gente está tendo um monte de ataques públicos, de políticas públicas, ao mesmo tempo que o nosso cinema está sendo reverenciado no mundo inteiro. Então, acho que quanto a gente puder contribuir, né, é uma forma de combater esse retrocesso aí. Então, por favor, assistam A Vida Invisível no cinema. Perfeito. Marcela, e você? Qual que é a sua nota? E, enfim, o que mais você gostaria de dizer? Bom, minha nota não vai ser 5, porque eu acho que pra mim, assim, faltou um pouco de ritmo no começo do filme. Tem uma coisa, assim, que ele não me conquista 100%. Ele me conquista muito, mas não me conquista 100%. Eu acho que é um filme maravilhoso, fantástico. Acho que realmente, assim, tá no meu top 10 do ano. Mas é um filme que outros passaram na frente, digamos assim. Então, minha nota é 4.7. Mas assim, é um puta filme, eu realmente recomendo super, mas é porque eu tive umas questões assim com relação a ritmo, que me incomodou um pouco, a questão da atuação também, da Carol, assim, não fiquei apaixonada pela atuação dela, então acho que por isso que eu tirei um pouquinho assim, mas 4.7 é uma boa nota. E eu reforço também essa questão de ver no cinema, porque primeiro que eu acho que é um filme que ele vai fazer diferença se você assistir numa tela grande ou você assistir em casa, na televisão. Faz muita diferença mesmo, porque essa questão da fotografia, dos detalhes, eu acho que, querendo ou não, a gente, né, acaba pegando em melhor qualidade pro cinema. E também para reforçar o quão importante é a gente estar frequentando o cinema, a gente estar nesse cenário atual, do quanto que a gente precisa apoiar o nosso cinema, sendo que as pessoas de fora, às vezes, parece que estão apoiando mais o cinema do que o próprio brasileiro. Perfeito, show de bola. Bom, eu vou manter a nota que eu dei na crítica que eu escrevi no Cinemação, que é 5 também. É muito louco essa coisa de nota, porque tipo, eu dei 4,5 pro Parasita. E aí agora pensando, tenho minhas dúvidas. Eu não saberia dizer qual que é melhor, até porque são filmes completamente diferentes, né? Só pra comentar o que a Lari falou. Mas, enfim, nota é uma coisa mais subjetiva até, e é pra ser mesmo, e tá tudo bem. Mas eu vou manter esse 5, porque pra mim foi, assim, maravilhoso. Foi um negócio... E eu gosto muito de me emocionar e tudo mais. Às vezes, acho que é muito importante isso, assim. E ver um filme que faz você sair chorando, e sair, né, emocionado, e que, sabe, assim... Quando eu saí do filme, acho que se eu fosse começasse a falar dele, eu ia ficar bem mais emocionado, assim, bem, né, aquela voz embargada. E por isso tudo eu dou essa nota 5, mantenho essa nota. E aí, por conta dos 5 da Lari, 4,7 da Marcela e 5 meu, a média do filme ficou de 4,9 aqui no Cinemação, que é o carimbo, né, do Cinemação pro filme, que eu acho que é uma nota super válida, ficou muito legal essa nota, que, né, beirando 5 lá e tá tudo bem. E é isso, então fica aqui terminando esse podcast com esse convite para que todo mundo veja o filme no cinema, veja mais uma vez no cinema, se puder, né, se quiser ver mais de uma vez. Eu já tive a oportunidade de ver e vai passar logo aqui no interior. Aqui no interior demora para chegar, mas vai passar e eu vou ver de novo. Então fica o convite para todo mundo assistir e, obviamente, comentar aqui no podcast, aqui no Cinemação, nos espaços de comentários e tudo mais, comentar o que achou do filme, enfim, acrescentar aí pro podcast, porque afinal de contas ele é um grande início para uma conversa para as pessoas. Claro, né? E às vezes a pessoa tem uma outra percepção, né, também, isso é bem interessante. Eu assisti o filme, como eu falei, em setembro, né, na Mostra Cine BH, e eu não consegui escrever sobre ele na época, ou falar sobre ele na época, porque eu chorei tanto, eu fiquei tão impactada, que eu quase não consegui fazer anotações, e eu tenho mania de fazer anotações, né, eu não me sinto confortável pra falar sem fazer anotações. E eu falei, não, eu tô falando com muita antecedência, e não tem como falar desse filme sem não dar spoilers, então eu vou esperar ele estrear, pra daí falar sobre ele. E aí eu fui rever ele ontem, e eu falei, bom, dessa vez eu não vou chorar tanto assim, né, porque eu já tô preparada, e não chorei. Sim. Eu tô querendo ir de novo pra isso também. Até porque Fernanda Montenegro é muito louco, né? Acho que ela tem né, a aura dela já faz você querer chorar, né? Engraçado a Laura falar isso, assim. Eu, quando assisti o filme, eu assisti em outubro, meados de outubro. Eu demorei muito pra escrever a crítica também, porque eu não sabia como organizar tudo que eu tava sentindo, assim. Todas as emoções que vieram, e eu fiquei um tempo assim, o que tá acontecendo? Por que eu não consigo escrever sobre esse texto? E aí eu acho que, pelo que eu tô vendo, foi uma percepção mais coletiva, assim, de que ele causou muitas coisas, né? Uhum. Ah, não, é bem isso mesmo, sensacional. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe.
Chegando aqui no plano detalhe do Cinemação, no plano detalhe da semana, o momento aqui das dicas, o momento das pessoas falarem o que você pode ver além de A Vida Invisível. E eu queria começar pela Marcela. Marcela, já que é seu primeiro podcast aqui no Cinemação, queria que você indicasse o que você gostaria de indicar. Filme, cinema, série, o que for que você quiser. Dê sua indicação, seu plano detalhe pra gente. Então, eu vou indicar uma série que eu acho que já devem ter falado em algum momento, mas é uma série que eu comecei a assistir recentemente, tem umas 2 semanas, e pra mim eu já tô assim 100% conquistada, que é One Day at a Time. Gente, eu não sei se vocês já assistiram, mas a série é muito, muito interessante, assim. Ela tem um perfil de 20 minutos, é uma série engraçada, mas que ela fala sobre temas pertinentes, assim. Ela fala sobre depressão, ela fala sobre a descoberta do jovem, sobre questão de migração e tudo. Ela conta a história de uma família, é uma mulher que ela tá recém-separada, ela tem 2 filhos, mora ela, os 2 filhos e a mãe. Ela é cubana, ela mora nos Estados Unidos, ela serviu no exército, né, na guerra, e o marido, que também era da guerra, ele acabou ficando por lá mesmo e tudo, ele voltou, acabou se separado, e ela hoje em dia vive como uma mãe solteira, recém-mãe solteira, né, e tá começando a descobrir como lidar com essa nova vida, como lidar com questão de relacionamento, de como se inserir nessa questão de encontros, e ao mesmo tempo ela tá passando por uma depressão. Então, enfim, é muito, muito legal a série. Ela é muito cuidadosa, ela é muito... Você dá muita risada mesmo, mas ao mesmo tempo é aquela risada que você ri, mas tem um momento que você começa a chorar um pouco, sabe? Porque realmente a série é muito impactante, assim. Então, eu tô ainda finalizando a primeira temporada, mas até o presente momento eu já tô 100% apaixonada pela série, pelo roteiro e pelos personagens. Então, assistam One Day at a Time, que é muito, muito, muito boa. Show de bola. Vai estar o link no post. Isso. A gente deixa o link certinho para as pessoas, para quem quiser. Isso, é da Netflix, então a série é facinha de assistir, né? Então... Sim. Eu adorei, eu também. Eu assisti já One Day at a Time. E acho que vai ter agora, vai continuar, né? Vai ter acho que uma 3ª temporada por um canal, né? Por alguma emissora. Isso, ela ia ser cancelada, né? E aí depois voltaram com isso, enfim. Mas não vai ser a Netflix, né? Vai ser uma emissora de... Não lembro qual agora, que vai lançar. Enfim, acho que vai ter uma coisa assim, mas não duvido que a Netflix depois exiba, né? Exatamente. Legal. Lari, qual que é seu plano detalhe? Bom, eu pensando até como complementar da série, como eu falei, eu fiquei tão apaixonada pelo filme que eu fui ler o livro, eu fui procurar o livro depois, e eu recomendo porque eu acho que são leituras completamente diferentes da mesma história, assim. Não fiquem com medo de, mas eu já conheço essa história, porque são abordagens muito, muito, muito diferentes. O livro da Marta Batalha, ele é muito mais... Ele tem uma pegada um pouco de humor, assim, sabe? Ele é bem irônico, um humor bem ácido. E ele tá muito mais focado nessa sociedade do que era o Rio de Janeiro dos anos 50 para as mulheres, do que nas relações muito particulares, assim. Por mais que ele também foque muito na Euridice, na vida. Tá muito focado. E os acontecimentos são bem diferentes, tá? O Karim tomou muita liberdade mesmo, porque ele mudou muito a história. Então eu acho que vale ler o livro, porque é uma outra maneira de ver a mesma história, sabe? E com outra abordagem, outra narrativa, é bem bacana. E um outro livro que não tem a ver, mas que o filme ele me fez lembrar, foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, porque eu acho que ele é muito filme sobre a Macabeia, né, que é a mulher invisível também, aquela personagem que ninguém vê, que todo mundo vê, na verdade, porque ela está em todos os centros de cidade o tempo todo, mas ninguém realmente enxerga quem ela é. E eu acho um dos grandes livros aí da literatura brasileira, eu recomendo. Por último, pode repetir recomendação? Claro, pode. Porque à vontade. Eu tenho quase certeza que no último que eu participei eu recomendei Fleabag, que também é uma série, mas eu vou recomendar de novo, porque ele também tem super a ver com essa coisa do quanto o feminino é cheio de regras que aprisionam a gente. É uma série que é maravilhosa, tem muito disso que a Marcela falou, é engraçado, mas ao mesmo tempo emociona. Eu chorei e ri ao mesmo tempo em várias cenas. É uma série da Prime Video, da Amazon, então também facinho de achar. É uma série curtinha, em uma semana você mata a série inteira. Então, fica aí essa recomendação. Perfeito, maravilha.
Vou indicar então duas coisinhas aqui pra fechar esse plano detalhe. A primeira coisa que eu vou indicar, as duas têm a ver com o podcast de hoje, né? A primeira o primeiro plano detalhe é um vídeo que foi produzido por um canal italiano, mas ele tem, na verdade o Karim tá falando em inglês e aí tem a legenda em italiano. É uma cena, é justamente ele explicando a cena, aquela cena que eu comentei aqui da Guida com o pai dela, antes, sendo, né, no momento que ela é expulsa da casa. E ele fala sobre isso, sobre como foi gravar, como que foi as idas e vindas, como que ele faz, como que foi o momento, os sons que tinha, que não tinha e tudo mais, e as plantas e a tempestade. Ele conta, é super interessante, e é um vídeo que foi feito por um canal italiano, provavelmente na época quando o filme passou em Cannes. Enfim, ele tá falando, o Karim fala em inglês, você só ouve ele, e tem as legendas em italiano, de repente, pra quem não entende inglês tão bem, ou talvez as legendas italianas ajudem, talvez elas atrapalhem um pouco mais, não sei, mas fica a indicação desse vídeo, que é um vídeo bem legal que tem lá no YouTube. E o meu outro plano de detalhe tem a ver com o Bacurau, que a gente citou aqui, né? E que enquanto A Vida Invisível está no cinema e a gente fala vá pro cinema ver A Vida Invisível, Bacurau já tá saindo e tá estreando nessa sexta, no dia que esse podcast sai, e no sábado, em alguns outros, entre sexta e sábado, vai estar disponível já na Net, né? Imagino que no NetNow, na Sky, na Vivo, na Oi TV, no Look, no iTunes e no Google. Então, pra quem ainda não viu ou pra quem quiser rever, o filme já vai estar disponível para essas locações online, nos serviços de streaming, nesses serviços de streaming. Então fica aí o meu outro plano de detalhe pra quem quiser rever Bacurau ou ver, se não viu ainda, já vai estar fácil de ver aí de casa mesmo. Enfim, vale muito a pena. E é isso. Inclusive, eu queria só dar esse adendo de Bacurau. Acho que é um filme que vale muito a pena ver mais de uma vez, porque na segunda vez que você assiste, você vai pegando outros detalhes, outras nuances, e pra mim o filme vai se tornando ainda mais forte. Então vale a pena ver de novo. Quem já viu no cinema, veja no YouTube. Perfeito, maravilha. Muito bom, gente. Chegando aqui ao final do podcast Cinemação, a gente tá no podcast 347. Na verdade, ele é o podcast 1 depois do Daniel, porque eu sou o host hoje. Então é uma nova era para o podcast Cinemação, né? Enquanto isso, o Rafa está descansando, tá passeando, tá passando frio, né? No pessoal que faz viagem aí internacional. Só quero dizer que fiquei com inveja. É isso. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela participação. Lari, brigadão por ter participado desse episódio, foi muito bom, você acrescentou muito, adorei a sua participação, e é isso, conta pras pessoas aí onde que elas podem te achar pra conversar sobre este e qualquer outro filme, pra ver você falando de cinema, faça seu jabá. Fazendo meu jabá, o principal canal onde tem mais coisas é o YouTube, que é o Fora do Padrão, que é YouTube/Lari Padrão. Inclusive, Lari Padrão é como você me acha em todas as redes sociais, Twitter, Instagram. Eu costumo de vez em quando fazer alguns comentários de filmes mais rapidinhos no Stories, então talvez vai me seguir lá também. Padrão com O e N de navio no final. Não tem crítica de A Vida Invisível no meu YouTube ainda, porque como eu falei, eu não consegui elaborar, mas tem de Bacurau, incluindo uma entrevista com o Kleber, então fica aí o jabá pra vocês irem lá conferir. Show de bola. Marcela, obrigado pela sua participação, adorei, vou te chamar mais vezes, só quero dizer, tá? Então se prepare. Por favor. E, enfim, conta pras pessoas como que elas podem falar com você, ler seus textos, enfim, saber mais de você. Pronto, então, o pessoal pode me encontrar no Coisa de Cinéfilo. Tem um site Coisa de Cinéfilo, Instagram, Facebook, Twitter, tudo isso pode me encontrar. Todos os meus textos estão por lá. E pode me achar também como Marcela Jalinski. Não sei se o pessoal vai acertar escrever o Jalinski, mas me acha também em todas as redes sociais como Marcela Jalinski. E é isso. Me procurem por lá, que diariamente a gente está atualizando com textos, tanto eu quanto o restante da equipe. E sempre tem conteúdo bacana novo. Show de bola, perfeito. Brigadão, gente. O podcast Cinemação 347 fica por aqui e a gente se vê no próximo, até semana que vem. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.